Maria Lúcia, eu acabei de chegar, se tiver feito chamada. José Fiz Roberto. não, vou fazer agora. Fiz não. Tá, obrigado. Eu estava na questão 3, né? Mas eu vou pular lá para 6. 6. Vamos fazer as do Ocortiço primeiro, já que a gente já conhece? Deixa eu fazer a chamada. It goes text. Ana Clara. Ana Clara está presente, né? Falou no chat aquela hora. Ana Caroline. Presente. Augusto. Presente. Camille. Emily. Enzo. Presente. Giane. Presente. Heitor. Presente. João Gabriel. Presente. José Roberto. Presente. Júlia. Presente. Juliana. Caroline. Presente. Maria Cecília. Ou, desculpa, Presente. Casey. Presente. Maria. Presente. Olávio. Presente. Pedro. Presente. Raul. Presente. Sabrina. Presente. Thales. Presente. Quem tá brincando em rabiscar a tela? Tainá. Presente. Vitória. Presente. Ok. Pessoal, eu não lancei nenhuma nota até agora, tá? Eu vou lançar tudo junto, que aí eu já fecho nota. Eu peguei as notas dos projetos e agora fica fechada a nossa cota aqui. Vamos lá? Questão 6, questão de ocortiço. Para os que leram, né, geralmente nós todos temos conhecimento um pouquinho da obra, e aqui ele ficou desprovido de texto. A questão fica um pouco menor, fica de certa forma para quem lê o texto mais fácil entendimento, né? Porque as questões muito extensas, assim como a Keis mesma disse, parece que a gente se perde no tempo, se perde no poema. E os poemas de Carlos Drummond não é que eles são difíceis. Eu acho que é a forma com a qual eles foram colocados ali. Porque eles têm uma linguagem tranquila, um coloquialismo e um assunto bom. Né? Carlos Drummond, ele tem um jogo com as palavras. E aí, depois nós vamos descansar um pouquinho do Carlos Drummond para a gente voltar. Nós vamos fazer as questões de ocortiço e depois a gente faz uma retomada. Depois eu vou programar uma aula com vocês dessas mesmas questões, porém de A Cor Púrpura, que também nós já lemos, tá? Eu sugiro que a gente faça a leitura dos contos, dos contos negreiros, que eles são bem tranquilos de leitura, uma linguagem mais pesada, assim, mas a interpretação bem mais fácil. Porque depois a gente pode fazer também esse teste dessa tentativa com essas questões. Vamos lá? Questão 6. Quem pode começar a leitura, por favor? Tainá, você pode? Uai, pode ser eu? Pode. Analise os itens a seguir acerca do livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e marque a alternativa correta sobre o romance. É para ler as... Vamos ler as alternativas para nós analisarmos? A. João Romão, primeiro integrante do grupo do português, é um homem ambicioso, cujas ações são movidas por um motivo único: ajudar outros portugueses a crescer na vida. E aí? Eu acho que isso não é não.
Ele buscava ajudar outros portugueses? João Romão pensava em alguém? Não. Não. Não, né? Pelo contrário, ele queria ajudar apenas a ele a crescer na vida, né? Os outros, Ele era desprovidos. ambicioso, mas não para ajudar os outros, né? Não para ajudar os outros, exatamente, para ajudar a si mesmo, né? Aí seria. De acordo com Antônio Cândido, de 2004, João Romão se nivela ao escravo e, portanto, ao animal, que também trabalhava como um burro. E Eu acho que aí? essa não. Vamos ler as outras, por favor, Carol. Miranda é casado com Estela e não sabe que esta mantém uma relação extraconjugal, porém faz vista grossa, já que sua posição social se deve à riqueza dela. O que tá errado aí? Uai, ele sabia que ela trai ele. Sabia o tempo inteiro. É. Verdade, Jerônimo. letra D. Jerônimo é o personagem em que mais se aparece a influência do ambiente. Inicialmente é descrito como um Apolo belo, forte e nobre. Tem uma parte certa e uma parte errada. Essa aqui, para quem não leu a fundo a obra, iria confundir, né? Jerônimo é o personagem que mais se percebe a influência do ambiente. Sim, porque ele chegou todo português, com os costumes portugueses, alimentação, e mudou completamente, né? Brasileirou-se rápido. Só que ele era descrito como bonito, forte, nobre? Não, ele era descrito como um português. Ele era bom para trabalhar, mas ele não foi descrito como Hã? Ele era considerado como humilde, uma pessoa trabalhadora, mas ele nunca foi considerado bonito. Exatamente. Então, aqui é a letra B. João Romão trabalhava como um burro, nos dois sentidos, né? Da palavra. Posso ler outro? Pode? Procure ler com bastante cuidado todos os itens a seguir acerca do livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, a fim de encontrar o único item errado. Errado agora, hein? Trabalhador, pai de família, não sai de casa nem para festas, e é o funcionário exemplar de João Romão. Porém, basta ver a sensual Rita Baiana, para seu comportamento começar a se alterar gradativamente. E aí, o que vocês acham? Nossa, gente, vocês não estão sendo destruídos pelos pernilongos, não? Nossa, tá insuportável, não tá? Nossa, eu tô aqui dando aula, por exemplo, eu tô com pulga, coçando. O que vocês acham? Hã? Era verdade, né? Ele era trabalhador, era pai de família, mas quando ele via a Rita Baiana, seu comportamento mudou totalmente. É, tudo muda a partir do momento que ele vê mais especificamente Rita Baiana no pagode, né? No samba lá que eles promoveram. Aquilo ali, a descrição de Aloysio Azevedo foi muito minuciosa a partir do momento que ele vê Rita Baiana, o seu gingado, a sua jogada de cabelo, o seu jeito. Depois ele até adoece, né? E Rita Baiana... A parte que fala que ele não sai de casa nem para festas, essa parte tá, tipo assim... no momento que ele... Até a comida, né? Era só o bacalhau, o estilo português. E ele modifica-se por completo. B. Ainda de acordo com Antônio Cândido, de 2004, a acumulação de João Romão seria para Aloysio um símbolo da exploração do brasileiro pelo estrangeiro. E é por isso que quase não existe sentimento de injustiça social, porque o nacionalismo e a xenofobia se sobressaem. Vamos analisar isso aqui por partes. Primeira coisa, quando vai falar aqui... Peraí. Aqui, ainda de acordo com a acumulação de João Romão, seria para Aloysio um símbolo de exploração do brasileiro pelo estrangeiro. Está correto? Estrangeiro, Jerônimo, esqueci. Jerônimo, ele era português. Então, ele retrata a exploração de quem chega sem trabalho
e tem que trabalhar a qualquer preço? Sim. O que vocês acham? Quando Jerônimo entra na pedreira, ele propõe um salário, João Romão propõe outro, e aí eles entram num acordo. Aquilo ali faz relação. Nossa, aquilo ali faz relação do envolvimento entre o nacional e o estrangeiro, a questão de exploração? Sim, por certa Sim, parte. porque eles trabalhavam horas, não tinha as leis trabalhistas que nós temos hoje, né? A questão de horas de trabalho. Tá, então está correta essa parte. Depois, e é por isso que quase não existe sentimento de justiça social, porque o nacionalismo e a xenofobia se sobressaem. O que é xenofobia? Ai, nós falamos com a Bárbara esses dias. Peraí, deixa eu É tipo aumentar o áudio aqui. preconceito, não é? É preconceito com Não é, estrangeirismo. é desconfiança. A xenofobia é desconfiança. Então, quase não existe sentimento de justiça social. Não existe, porque João Romão não tem nenhum sentimento de justiça. Ele paga pouco, eles têm que trabalhar muito. O nacionalismo e a xenofobia se sobressaem. Ele confia em alguém, João Romão? Não. Não, ele é sozinho. Então, essa aí poderia estar correta, né? Também. Vamos analisar as outras para ver se tem uma mais, porque nós estamos procurando a incorreta. Para ver se tem uma Tá. mais errada. Letra C. Tanto João Romão quanto Miranda integram o, digamos, subgrupo do português que chega e vence o meio, que não se submete às forças dele. Contudo, conseguem poucos frutos pecuniários. O que vocês acham? Não entendi. Nossa, vocês estão ouvindo barulho do meu vizinho? Aham. O que vocês acham dessa letra C, gente? Eu não entendi. Para mim, ela está toda errada. Olha só. Tanto João Romão quanto Miranda integram o, digamos, o subgrupo do português. É tipo assim, eu não entendi muito bem. Pelo que eu entendi, né, na minha percepção, ele quer dizer, tipo assim, que o João Romão, eu lembro que ele teve que trabalhar muito, né, para chegar onde ele chegou, até que ele herdou do patrão dele, não foi? Isso. Mas o Miranda, ele casou com a moça, né, foi graças à riqueza dela. Exato. Mas eu não entendi o que quis dizer nessa, não. Então, fala assim, João Romão quanto Miranda integram, que digamos, eles integram o subgrupo do português. Eles são Sim. portugueses, os dois? O João Romão era português? Ai, Maria Lúcia, não lembro mais não. Pois é, João Romão não é português. E outra coisa, ele vence o meio, tá correto, porque os dois vencem o meio, por meios diferentes. O João Romão vence o meio que ele vive através do trabalho de passar a perna nos outros, e o Miranda vence o meio que ele vive passando a perna também, de certa forma, casando com alguém que tem um título nobre. Então, está correto. Eles vencem o meio que eles vivem. Eles conseguem chegar ao ambiente e vencer aquele meio. Que não se submete às forças dele. O meio não se submete às forças deles. O meio, tudo favorece a eles. Miranda é traído, tem que se submeter ao meio que ele vive, sim. E João Romão, quantos empecilhos ele tem que cumprir? E outra coisa, contudo, conseguem poucos frutos. João Romão não conseguiu poucos frutos. João Romão conseguiu tudo que ele queria. Ele começou com uma casinha, uma salinha, um quartinho, e foi virando um grande cortiço, uma pedreira. Então, para mim, a letra C está mais incorreta, porque eles não conseguem poucos frutos. João Romão consegue muitos frutos. Miranda nem tanto, né? Vamos ler a letra D, por favor, Carol. Jerônimo opta pela adesão à terra e é tragado por ela. Seria o português que chega e é vencido pelo meio. O Jerônimo foi vencido pelo meio que ele vive? O cortiço
venceu Jerônimo se fosse uma disputa entre os dois? Jerônimo deixou-se levar pelo meio que ele vive? Venceu. Não. Venceu por completo. Cortiço ganhou a batalha contra Jerônimo. Ele se transformou em outro ser humano. A vida dele acabou, o casamento acabou, A família acabou, é verdade. a família acabou. Então, se fosse uma batalha entre o Cortiço e Jerônimo, Jerônimo perdeu, o Cortiço ganhou. Né? Porque tudo. Não foi o Cortiço que se adaptou a Jerônimo. Jerônimo que se adaptou ao Cortiço, concorda? Sim. Que ele virou por completo para adaptar aquele mundo, aquelas pessoas, aquela forma de vida que ele tinha agora. Então, é como se o Cortiço tivesse engolido o Jerônimo, né? Então, essa letra D está correta. A letra C, para mim, está mais incorreta porque eles não conseguiram poucos frutos. Eles conseguiram muito. Eles conseguiram muitos frutos. Tudo bem que foi demolido, né? Mas é fruto do trabalho de João Romão. A 8 tem um textinho um pouquinho maior. Alguém se habilita? Ah, eu posso ler? Não pode não. Ai, Carol, deixa eu ler. Sai daqui. Então vai, que é esse. Vou ler. A seguir está um trecho do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Leia-o e faça o que é pedido. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viçosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, piscando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de centáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Gente, eu adoro essa descrição. Olha que sensacional. Ele começa a falar bonitinho, depois ela vira até a mosca, né? A mosquinha bonitinha. Olha que legal. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor. Peraí que tá me tampando aqui na hora da minha leitura. Ela era o calor vermelho das setas da fazenda. Olha que comparação fantástica. E depois ele manda. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a muriçoca, né? Uma comparação muito esvairida de Aloysio Azevedo, muito completa, muita frutilidade nessa cabeça, muita criatividade para produzir algo assim, né? E ele consegue trazer nesse sentido mesmo para nós leitores, porque ele fala o que ela é enquanto mulher, depois ele fala o que ela é enquanto ambiente. Porque enquanto ambiente, ela era a mosca, ela era a cobra, ela era aqui, ó, picando as artérias. Então, ela era isso tudo mesmo, porque o ambiente ele era animalizado ali, né? O zoomorfismo está presente todo o tempo, então ele incorpora até a Rita Baiana nessa descrição. Eu acho esse trecho fantástico do livro. Quem vai ler as perguntas? Eu vou desligar meu áudio por causa do barulho no fundo enquanto vocês estiverem lendo, tá? Carol, ok, você que vai ler. Eu leio. Então vai. A leitura do trecho e de todo o romance nos leva a concluir que a linguagem do fragmento é altamente positivista. Nela conseguimos ver toda a objetividade das produções naturalistas. B. A Rita Baiana é como a representação do Brasil, condição que consegue modificar as percepções de Jerônimo. C. No início do trecho, é notável a presença do sentimentalismo idealista do personagem Jerônimo. D. As comparações usadas pelo trecho remetem ao universo urbano, condição que ilustradora da modernidade brasileira.
E aí, pessoal, qual que vocês marcariam? Qual vocês acham? Vamos por eliminação. A linguagem do fragmento é altamente positivista. Eu tenho que fechar aqui, o negócio me atrapalha. Nela conseguimos ver toda a objetividade das produções naturalistas. Essa descrição é objetiva? Vou voltar lá. Essa descrição, vocês acham que é objetiva? E Não. Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Isso é objetivo ou é subjetivo? Subjetivo. Subjetivo pelos olhos de Jerônimo. Então, a primeira frase aqui, naquela mulata estava o grande mistério. A síntese das impressões que ele recebeu chegando ali. A impressão dele, então, não é objetivo, é subjetivo. Letra B. A Rita Baiana é como a representação do Brasil. Condição que consegue modificar as percepções de Jerônimo. Jerônimo veio de Portugal com todas as suas características extremamente enraizadas, com todos os aspectos familiares extremamente focados naquela cultura. Quem que mudou a cabeça de Jerônimo? Quem que mudou a percepção de Jerônimo frente ao Brasil, aos aspectos culturais brasileiros? Rita Baiano, hein? Rita Baiana. Então, condição que consegue modificar as percepções de Jerônimo. Vamos ler a letra C. No início do trecho, é notável a presença do sentimentalismo idealista do personagem Jerônimo. Ele idealiza Rita Baiana? Ou ele mostra a realidade de Rita Baiana? É romantizado o jeito que ele descreve Rita Baiana? Como se fosse nos romances românticos? O que vocês acham? É idealizado ou é algo mais real? O que ele propõe? É idealizado? Em que ponto? Em que trecho? Uai, as coisas que ele tá falando dela aí não é idealizado? Tipo assim, o jeito que ele tá descrevendo? Ele sonhava com Rita Baiana, sim? A idealização, que eles pensam mais um pouquinho assim na questão da fuga da realidade, do sonho, da fantasia. Ele a idealizava assim ou ela era de fato assim? Deixa eu destacar um trechinho aqui. A síntese das impressões que ele chegou ali. É a impressão que ele tinha, não era a idealização que ele tinha. O resumo da visão que ele teve chegando ali sobre Rita Baiana. Era como ele via ela, tipo assim? Ela como ele a via. Exatamente. Ele a via desse jeito. Tanto é que está sendo claro aqui na linguagem de Azevedo, quando ele fala a síntese das impressões que ele teve. Por isso que é subjetivo. Tá? O idealizado é aquele que foge da realidade, é aquele que fantasia alguém que não existe, alguém impossível de existir. Quando ele fala assim, ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas. Aquilo ali era a visão dele frente à Rita Baiana. Ele não imaginava ela dessa forma, ele a via dessa forma. Não era fruto da imaginação, era fruto da realidade visual de Jerônimo. Por isso que não é idealizada. Tá? Deixa eu ver se passa. Ixi, agora não passa. Nossa, deixa eu passar.
Isso. Letra C. Ou letra D. As comparações usadas pelo trecho remetem ao universo urbano, condição ilustradora da modernidade brasileira. O que vocês acham? O cenário que é descrito, a Rita Baiana com todas as suas feições, as suas características. Isso é questão do cenário urbano brasileiro? Derivado da modernidade que está surgindo? O que vocês acham? Que o cortiço é símbolo de modernidade? Não. Não mesmo. É símbolo de aglomeração, né? De crescimento urbano, mas não de modernidade. Então, nós vamos tirar a letra C, porque ele não é símbolo de modernidade. Nós vamos tirar a letra A, porque não é uma altamente positivista, né? É subjetivo. Qual que nós vamos marcar, então? A B? Letra B. É a representação do Brasil, condição que consegue modificar as percepções de Jerônimo. Porque Jerônimo era português, foi influenciado totalmente por uma brasileira, né? Rita Baiana. Por que brasileira? Porque ela tinha os seus aspectos nacionais, né? Então ela foi influenciada por aquelas características trazidas da cultura nacional. Maria Lúcia, mas assim, nessa questão eu ficaria em dúvida com a letra D. Porque mesmo que não represente modernidade, tipo, remete, né, ao universo urbano, crescimento urbano e tudo mais. Remete ao universo urbano. Só que também outra questão, que é isso, quando aparece muito em obra a questão do urbano, aparece uma sociedade igual a Machado de Assis apresenta. Não é, tudo bem que o cortiço é na zona urbana, mas eu falo assim, que o urbano, aqui ainda estava no começo do urbano mais deixado de lado. Quando a gente fala urbano, parece que é o mais centro, os problemas mais da alta sociedade. E aqui vai referir-se a um urbano que está se formando ainda, né, na verdade, porque são os povos que estavam vindo, os negros que foram libertos. Então, aqui é uma formação, o começo de uma formação urbana. Isso não era símbolo de modernidade, né? Porque isso era símbolo do descaso. Tanto é que a partir daí que começam a gerar os preconceitos, a discriminação urbana, né? Porque até então era algo isolado para lá, só de representado em obras só de um determinado espaço. Entendi. 9. Alguém vai lembrar? Não? As questões aqui são mais extensas, né? Nós vamos procurar errada também. Alguém se habilita? Posso ler? Por favor. Avalie cuidadosamente todos os itens sobre o livro O Cortiço, de Luiz de Azevedo, e marque a única alternativa errada. Ambicioso ao extremo, não mede esforços, sacrificando até a si mesmo. Veste-se mal, dorme no mesmo balcão em que trabalha, das verduras de sua horta, come as piores. O resto vende. Mas sua ascensão não se vai basear apenas na autoflagelação. Ah, tá parecendo que tá faltando uma parte? Não tá? Parece. Deixa eu ver se eu que fiz errado. Só um minutinho, por favor. Não tá falando de quem é o personagem que tá se referindo, é? Acredito que seja do João Romão, não. Tá parecendo, mas e se for de outro, né? Aí Aí não vai estar a alternativa tá incorreta. Tá, mas se a gente ler a outra, a gente tem uma noção, não? É, mas às vezes é erro meu mesmo, né? Não, mas não sei que eu errei pra copiar e colar o negócio. Aqui. Sim.
Não, tá do mesmo jeito. Ambicioso ao extremo, não mede esforços, sacrificando até si mesmo. Veste-se mal, dorme no mesmo balcão em que trabalha, das verduras de sua horta come as piores, o resto vende. Mas sua ascensão não vai se basear apenas na autoflagelação. Está correto a forma. Nossa, foi demais. Isso. Então vai, essa aqui, se estiver falando de Romão, ok. B. Jerônimo aproveita as economias de Bertoleza e, mentindo, havia comprado a sua carta de alforria. Investe em seus próprios negócios, construindo 3 casinhas, imediatamente alugadas. Jerônimo? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. C. De fato, os moradores do cortiço vão formar uma galeria de tipos extremamente rica, colorida, autorizando-nos a dizer que essa coletividade é que se torna a melhor personagem da obra. A moradia coletiva comporta-se como um só personagem, um ser vivo. Essa está correta, né? Os moradores do cortiço vão formar uma galeria de tipos. Oi? Para ver qual que tá errado? É errada. Essa aí está correta, né? Uhum. O Cortiço, de 1890, expressão máxima do naturalismo brasileiro, apresenta como personagem principal João Romão, português que pode ser encarado como metáfora do capitalismo selvagem, pois tem como principal objetivo na vida enriquecer a qualquer custo. Também está correta. Não, de fato, a mais errada, que está muito fora do contexto, é a letra B, né? Com certeza. Porque Jerônimo compra as economias de Bertoleza. Isso aqui é só para quem não leu mesmo, né? Às vezes confunde os personagens. Porque quem leu só resumo, de fato, não lembra, às vezes não faz referência a todos os personagens, né? E aqui seria só um peguinho mesmo. Última de O Cortiço, para a gente passar para o Carlos Drummond. Leia com atenção o trecho a seguir e faça o que se pede. Só em O Cortiço, Aloísio atinou de fato, com a fórmula que se ajustava ao seu talento, desistindo de mostrar um enredo em função de pessoas. Atreve-se à sequência de descrições muito precisas, onde cenas coletivas e tipos psicologicamente primários fazem, no conjunto do Cortiço, a personagem mais convincente do nosso romance naturalista. Existe o quadro, dele derivam as figuras. O tempo inteiro, em várias questões, vocês viram que gira em torno da situação de o Cortiço ser um personagem. Né? O Cortiço modificou, o Cortiço influenciou, o Cortiço sofreu, sempre gira em torno dessa questão do Cortiço ser uma personagem. Então, é a partir daí que nós vamos nos prender a isso, né? Quando ele fala aqui, desistindo de mostrar o enredo em função de pessoas, ateve-se a sequência de descrições muito precisas, onde cenas coletivas e tipos psicologicamente primários fazem um conjunto do Cortiço a personagem mais convincente do nosso romance naturalista. Vamos lá, Carol. Estava falando aqui, estava sem o áudio ligado. Segundo a leitura do texto acima, e com base na leitura do romance O Cortiço, de Aloísio, podemos dizer que o romance procurou fazer um detalhado mapa da densidade psicológica dos personagens. Por isso, a relação direta com a psicanálise. Pode ler outra? Pode, lê todos que a gente analisa junto. Realiza descrições bastante miméticas acerca da exterioridade dos personagens e dos ambientes onde ocorre um enredo. Representa 2 grupos sociais distintos, o sobrado e o cortiço, que
que não podem estabelecer nenhuma relação entre as figuras neles presentes. Possuem um pano de fundo histórico, que é o Estado Novo, conturbado contexto político. Tem duas aí que daria para ficar na dúvida e algumas a gente eliminaria logo de cara. Quais são? O que vocês acham? Qual que dá para eliminar logo de cara? Para quem, né, tá dentro da leitura da obra.